Santini, que é um dos coordenadores, talvez o maior, o mais influente coordenador da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, o Santini ele comprou em setembro de 2025, e soube-se agora, uma mansão no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília, por 14,5 milhões de reais. Ao todo, o patrimônio de Santini é ao menos de 23 milhões de reais em 9 imóveis adquiridos desde 2022, conforme levantamento feito pelo portal ICL Notícias. E esse levantamento foi confirmado também. Eu levantei porque eu não confio muito no ICL, fui averiguar, de fato, eles estão jogando com dados reais. O advogado pagou 4 milhões de reais de entrada e financiou outros 10,5 milhões no Banco Regional de Brasília, o BRB. A escritura pública feita para oficializar a compra do imóvel foi lavrada em 2 de setembro de 2025, 2 meses antes da operação da Polícia Federal contra o Banco Master, deflagrada em novembro, quando Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez. O imóvel foi adquirido quando José Santini ocupava o cargo de assessor especial no governo de Tarcísio de Freitas, com um salário, que variava entre 21 mil e 23 mil. Antes, Santini ocupou diversos cargos do governo federal, quando Jair Bolsonaro era presidente da República, com salários que variavam entre 13 e 17 mil ao longo dos anos de até 2022. Você vê aí que é um patrimônio discrepante. Totalmente. E o Santini é da cota do Flávio Bolsonaro. Foi da cota do Flávio Bolsonaro no governo do pai, foi da cota do Flávio Bolsonaro no governo Tarcísio de Freitas. E nós temos aqui um patrimônio discrepante. Uma pessoa que ganhou entre 17 e 23 mil comprar uma mansão de 15 milhões, não dá. Não fecha. Não fecha. Tem que ser trouxa para acreditar. Ainda falando do entorno do Flávio Bolsonaro, a economista Daniela Marques, coordenadora do programa econômico do pré-candidato à presidência, integrou o conselho de administração do banco Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo e alvo da Operação Miragem da Polícia Federal. Registros da Junta Comercial de São Paulo mostram que Daniela integrou o conselho do Digimais entre fevereiro de 2024 e dezembro de 2025. Na semana passada, a Polícia Federal fez buscas contra executivos do banco de Edir Macedo, e Edir Macedo foi alvo de quebra de sigilo bancário e fiscal e de uma ordem para confiscar 670 milhões de reais dele e de outros investigados. Daniela não foi alvo da operação. Vale lembrar que Daniela Marques foi presidente da Caixa Econômica Federal na gestão de Jair Bolsonaro. Segré, temos escândalos aí. Temos um monte. E tem muita explicação que deve ser dada. Quando a pessoa é pública, ela tem que abrir as suas contas. Senão, não entra na política ou não ocupa nenhum cargo. Com 20 mil, ou 23, ou 17, 13, ou sei lá, são valores muito baixos para ter esse patrimônio. E aí a Receita Federal, a COAF, deveria entrar também nessa seara e identificar se o crescimento patrimonial, que não tem delito nenhum, quando a pessoa cresce patrimonialmente e consegue justificar fidedignamente, oficiosamente e fiscalmente que ele cresceu isso, paga os impostos correspondentes e toca a vida. Mas não fecha a conta não está dando. De repente, pode ser, ele tinha um bom passar, pegou uma herança, sei lá, ou pegou criptomoedas com $500 e hoje está em 80 mil e ele ganhou uma paulada de dinheiro. Pode ser. Mas é importante que as pessoas, quando entram no setor político, entendam que é preciso mostrar para, no caso, o eleitor de Flávio, porque ele está sendo coordenador da campanha dele, que não tem falcatrua aí. Eu lembro um político, não vale nem a pena mencionar, porque não vem ao caso, que ele tinha uma concessionária de carros de luxo e ele falou, não fecha eu ter uma concessionária de carros de luxo e me dedicar à política. Vendeu a concessionária. Por quê? Porque não tem a lógica. Porque depois vai ter que explicar. Para que explicar? Não, melhor já me desfaço disso e não tem problema nenhum.
E são pessoas éticas, pessoas com valores e pessoas que não têm problema de mostrar esse crescimento patrimonial. Agora, eu gostaria de saber qual foi o motivo do crescimento patrimonial desse senhor aí, porque coloca um manto de dúvidas. E se a gente fala que a esquerda tem casos de corrupção, são propino-afetivos muitos dos seus dirigentes, então a gente não pode entrar na mesma questão de ter que provar que alguém da direita não é. Tem corrupto de todos os lados. Mas quando estamos falando do futuro do Brasil, cara, qualquer cuidado é pouco. É porque da mesma maneira que a gente fala, o Lula sempre soube que o Jacques Wagner estava envolvido até o pescoço. O Lula disse que não sabe de nada porque é a técnica que ele inventou para se safar de todas as condenações criminais e de queixas que possam existir contra ele. A gente sabe disso. Mas todo mundo sabe que o Lula sabia de Jacques Wagner, das atividades dele. Porque não tem como não saber, a coisa é discrepante. Agora, o Flávio continuar com esse entorno, vai pegar bem para ele dizer que não sabia? Pavinato, é difícil, né? Porque, primeiro, essa remuneração discrepante. Né? Tudo bem, ele é advogado, ele pode ter recebido uns honorários gordos, mas tudo isso é devidamente registrado, né? A gente consegue provar, por exemplo, a Receita Federal, a declaração dele, a gente sabe muito bem disso. O operador do direito, quem recebe honorários, sabe muito bem como envolve a declaração para a Receita. Agora, ele deu uma parte à vista e o restante ele financiou. Então, para fazer o financiamento e aprovar o financiamento, ele previamente teve que também apresentar sua renda, né? Porque senão não seria aprovado o financiamento. Evidentemente, só pegando a remuneração dele, vinculado tanto o secretário do Tarcísio, né, do governador Tarcísio, e ficar restrito a isso, levanta estranheza, naturalmente, fica incompatível. Uma casa de 14 milhões, sendo você pagando 6 milhões à vista e o resto sendo financiado, salvo engano, em 10 vezes, sendo financiado em 10 vezes, que ainda assim é uma quantia substancial relevante, evidentemente que levanta suspeita. Agora, né, a gente defende aqui a ampla defesa, o contraditório, evidentemente. O Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, sabendo dessas situações e seguindo com essas pessoas ao seu lado, óbvio que é prejudicial. Claro. Né? Mas eu também cogito a possibilidade de ele não saber, tendo em vista a atuação pregressa do sujeito. Sabendo de agora, então, ele apresentará sua defesa, e aí, por sua vez, apresentando sua defesa documentalmente, não baseada em narrativa, aí sim estaria satisfeito. Mas até o presente momento, sim, levanta estranheza naturalmente, Pavinato. Mas tem uma questão que chama timing. O timing não é bom. O cara comprar uma mansão de 14 milhões no momento que a campanha está começando, ele comprou em setembro, né? Que agora que veio a informação. Tá, mas vamos lá. Aí, ajudando um pouco o teu raciocínio. Existe uma possibilidade que o banco não questione ingressos para dar financiamento. Se ele tem uma aplicação equivalente com o financiamento que ele está tomando. Se eu tenho 10 milhões aplicado, coloco 10 milhões como garantia do empréstimo e o banco não vai se preocupar com a minha renda. Sim. Então, pode ter sido também. Eu não sei. Mas o timing não é legal. É bom, sim. Quem fez financiamento na vida sabe que não é fácil. Não é, claro que não. Quem ganha 17 mil por mês, pegar um financiamento de 10 milhões é uma coisa que não existe. Não existe. E olha que curioso, uma pesquisa inédita feita pelo Datafolha mostra que